A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro do Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Aleluia. Deus abençoe a nossa leitura na manhã desse dia, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 19, diz assim: Pilato, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e fora, e disse-lhe: Eis aqui, vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde tu és? Mas ele não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilato: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltaste este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstotos, e em hebraico que o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram o Jesus e o levaram. E levando ele às costas sua cruz, saiu ao lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Reis. E muitos dos judeus levaram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escreve. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para
cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto foi assim, para que se cumprisse, aleluia, a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que seus discípulos, a quem ele amava, estava presente a sua mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse os discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com ele foram crucificados. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Sabe que é verdadeiro o que diz, para que todos vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as tapeçarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Capítulo 20, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Ele disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou.
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Mas estava chorando Maria junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando do que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebi o Espírito Santo. Aquele a quem perdoastes os pecados, eles são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes serão tirados. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, e credes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo também não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tudo sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já foram velho, estenderam as mãos, e o outro te cingia e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com a morte que a morte havia de lhe glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera: Senhor, quem é que hás de trair? Vendo, pois, a este, disse-lhe a Jesus: Senhor, é este que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que
Aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Este e o discípulo que testificava essas coisas e as escrevi, e sabendo que o seu discípulo seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem. Amém. E assim finalizamos, aleluia, o livro do Evangelho de João. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo livro, para a glória de Deus. Deus abençoe.